No exercício 20 da página 93, pedem-nos para simplificar os seguintes radicais. Para isso, teremos que decompor em fatores primos cada um dos radicandos. Comecemos então pela raiz quadrada de 250. 250 dá para dividir por 2 e dá 125. 125 dá para dividir por 5 e dá 25, que por sua vez também divide por 5, que dá 5. 5 é um número primo. E terminamos assim a decomposição em fatores primos. Como pretendemos tirar fatores para fora de uma raiz quadrada, então vamos procurar fatores que estejam ao quadrado. E de facto temos o 5. Assim ficará 5 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 5, isto é, raiz de 10. Na linha B temos a raiz cúbica de 250. Repara que para tirar um fator para fora de uma raiz cúbica, esse fator terá que estar elevado a 3. Vamos aproveitar a decomposição do 250 que fizemos em cima e percebemos que temos o 5 elevado a 3. Assim sendo, o 5 sai para fora da raiz cúbica e fica apenas 5 vezes raiz cúbica de 2. Vejamos agora a linha C. Na linha C, vamos ter que simplificar a raiz quadrada de 1008. De forma semelhante, vamos então decompor o 1008 em fatores primos. Se dividirmos por 2, vai dar 504. Voltamos a dividir por 2 e vai dar 252. Podemos dividir por 2 e vai dar 126. Novamente por 2 e obtemos 63. 63 já não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3 e obtemos 21. 21 a dividir por 3 dá 7. 7 é um número primo, portanto divide-se por ele próprio e terminamos assim a decomposição. Como pretendemos tirar fatores para fora de uma raiz quadrada, só sai se estiver elevado a 2. Então o 2 vai sair uma vez e vai sair outra. E o 3 também vai sair uma vez. Vai ficar então 2 vezes 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 7. Isto é 12 raiz de 7. Na linha D, teremos que simplificar uma raiz cúbica de 1008. Vamos aproveitar a decomposição que fizemos do 1008 e agora, uma vez que pretendemos tirar fatores para fora de uma raiz cúbica, o fator terá que estar elevado a 3. Assim, o 2 vai sair uma vez e não conseguimos simplificar mais, tirar mais fator nenhum. Então vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 9 vezes 7, isto é 126. 2 vezes raiz cúbica de 126. Na linha E, queremos simplificar uma raiz índice 4 de 1008. E repara que para tirarmos um fator para fora de uma raiz de índice 4, teremos que ter o fator elevado a 4. E conseguimos ter este 2. Assim, o 2 sai uma vez cá para fora e sobra raiz índice 4 de 9 vezes 7, isto é 63. Fica então 2 vezes a raiz índice 4 de 63. Vejamos agora o exercício 21. Da página 96. Neste exercício, pedem-te para racionalizar o denominador de cada uma das seguintes frações. Comecemos então pela linha A. 1 sobre raiz de 2. Vamos multiplicar por raiz de 2 no numerador e no denominador.
Então fica raiz de 2 em cima e raiz de 2 ao quadrado em baixo. Como sabes, a raiz quadrada de 2 elevado a 2 corta e fica 2. Obtivemos então raiz de 2 sobre 2. Vejamos agora a linha B. 6 sobre raiz de 3. Para racionalizar, vamos multiplicar por raiz de 3 no numerador e no denominador. Obtemos então 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. Mais uma vez, a raiz corta com o quadrado e fica então 6 raiz de 3 sobre 3. 6 a dividir por 3 é 2, obtemos então 2 raiz de 3. Na linha C, temos raiz de 2 a dividir por raiz de 3. Para racionalizar o denominador, vamos multiplicar pelo raiz de 3 em cima e em baixo. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. E em denominador vai ficar a raiz de 3 ao quadrado. Corta, corta e fica raiz de 6 sobre 3. Na linha D, temos 1 sobre raiz cúbica de 2. Repara que para conseguir eliminar a raiz cúbica, eu teria que ter o 2 elevado a 3. Como já tenho um 2, preciso de multiplicar este 2 por um 2 ao quadrado. Assim sendo, vamos multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, em cima vai ficar raiz cúbica de 4 e em baixo vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Repara que no denominador vamos multiplicar os radicandos entre si. Portanto, o 2 vai multiplicar por 2 ao quadrado e vai dar 2 elevado a 3. E, uma vez que este expoente é igual ao índice, podemos cortar. E fica só raiz cúbica de 4 sobre 2. E conseguimos o nosso objetivo, que era racionalizar o denominador. Vejamos agora a linha E. Na linha E temos 2 sobre 5, raiz índice 4 de 3. E pretendemos, mais uma vez, racionalizar o denominador. Isto é, pretendo eliminar a raiz índice 4. Contudo, para conseguir cortar a raiz índice 4, teria que ter o 3 elevado a 4. Como tenho um 3, preciso de um 3 elevado a 3. Assim, vou multiplicar pela raiz índice 4 de 3 elevado a 3. Em cima fica 2 vezes a raiz índice 4 de 27. No denominador fica 5 a multiplicar pela raiz índice 4 de 3 vezes a raiz índice 4 de 3 elevado a 3. Repara que no denominador podemos multiplicar as duas raízes de índice 4. Fica então uma raiz índice 4 e vamos multiplicar os radicandos. 3 vezes 3 elevado a 3 dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Portanto, 1 mais 3 dá 4. Como consegui ter este índice igual a este expoente, então corta e vai dar 3. Isto é, 2 vezes a raiz índice 4 de 27 sobre 15. Vejamos agora a linha F. 2 sobre 4 menos raiz de 3. Para racionalizar, vamos ter que multiplicar pelo conjugado do denominador, isto é, vamos multiplicar por 4 mais raiz de 3. Então, em cima vai ficar 2 vezes, abrir parênteses, 4 mais raiz de 3. E em denominador temos o 4 menos raiz de 3 a multiplicar por 4 mais raiz de 3. Em cima aplicamos uma propriedade distributiva e fica 8
mais 2 raiz de 3. Em baixo vamos aplicar o caso notável, diferença de quadrados, e vai ficar 4 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. Em cima, 8 mais 2 raiz de 3 e em baixo, 16 menos 3. Isto é, 8 mais 2 raiz de 3 sobre 13. Vejamos agora a linha G. Na linha G temos raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 6. Repara que a estratégia é a mesma. Para conseguir racionalizar o denominador, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do de baixo. Neste caso, o conjugado será raiz de 3 menos raiz de 6. Assim sendo, vamos multiplicar em cima raiz de 2 vezes, abrir parênteses, raiz de 3 menos raiz de 6. É muito importante que não te esqueças de colocar os parênteses, porque a raiz de 2 não fica apenas a multiplicar pelo raiz de 3. A raiz de 2 vai ter que multiplicar pelo raiz de 3 e também pela raiz de 6. Portanto, é mesmo importante que não te esqueças de colocar estes parênteses. Em denominador, vai ficar a raiz de 3 mais raiz de 6 a multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 6. Assim, em cima, obtemos raiz de 6 menos raiz de 12. E em baixo vamos aplicar a diferença de quadrados e fica então o quadrado de raiz de 3 menos o quadrado de raiz de 6. Em cima, raiz de 6. Podes decompor o 12 em fatores primos. E assim, raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Em baixo, a raiz de 3 ao quadrado corta e fica 3. A raiz de 6 ao quadrado corta e fica 6. Obtemos então raiz de 6 menos 2 raiz de 3 sobre menos 3. Vejamos agora a linha H. Raiz de 3 mais raiz de 6 sobre raiz de 2. Repara que para racionalizar o denominador, basta multiplicar por raiz de 2 no numerador e no denominador. Mais uma vez, é muito importante que coloques os parênteses e fica raiz de 3 mais raiz de 6 dentro de parênteses, tudo isto a multiplicar por raiz de 2. Em baixo, a raiz de 2 elevado a 2. Corta, corta. Em cima, raiz de 6 mais raiz de 12 sobre 2. Vamos aproveitar a decomposição que fizemos do 12 e sabemos então que raiz de 12 é a mesma coisa que ter 2 raiz de 3. Vejamos agora a linha I. 1 sobre 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 5. Para conseguires racionalizar este denominador, teremos que multiplicar pelo conjugado do denominador, que será 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. Multiplicamos então 1 por esta expressão e como 1 é o elemento neutro da multiplicação, vai ficar aquela mesma expressão. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. Em baixo, podemos já aplicar o caso notável de diferença de quadrados. Então vai ficar o quadrado de 2 raiz de 3. Mais uma vez, não te esqueças de colocar os parênteses, porque tem que ser o quadrado de tudo isto, menos, abrir parênteses, o quadrado de 4 raiz de 5. Em cima não há nada a fazer, fica 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. E em baixo temos que fazer o quadrado de 2, que é 4. E o quadrado da raiz quadrada de 3, que é 3. Fica então 4 vezes 3. Menos. O quadrado de 4 é 16. E o quadrado da raiz de 5 é 5.
Em cima, tudo igual, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. E em baixo, 12 menos 80. Fica então 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5 sobre menos 68. Podemos ainda simplificar dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2. Se eu quiser dividir 2 raiz de 3 por 2, fica só raiz de 3. Se eu quiser dividir o 4 raiz de 5 por 2, vai ficar 2 raiz de 5. E se eu quiser dividir o menos 68 por 2, vai ficar menos 34. No exercício 22, pedem-nos para resolver esta equação e apresentar a solução com o denominador racionalizado. Repara, trata-se de uma equação de primeiro grau. E como em todas as equações de primeiro grau, deves começar por isolar os termos em x. Assim, vamos deixar a raiz de 5x no primeiro membro, o 2x no primeiro membro e vamos passar o menos 3 para o segundo membro, ou seja, fica igual a 3. Agora, como fazer raiz de 5x mais 2x? Na verdade, é quase como se pusesses o x em evidência. Ou seja, eu tenho que adicionar a raiz de 5 com o 2. Então, vou adicionar raiz de 5 com o 2 e fica vezes x. Conseguimos então simplificar para um único termo com x. Agora, como sabes, aquilo que está a multiplicar num membro passa para o outro a dividir. Então, obtemos x igual a 3 sobre raiz de 5 mais 2. E, uma vez que nos pedem para racionalizar o denominador, vou ter que multiplicar pelo conjugado do denominador, isto é, raiz de 5 menos 2. E para que fique uma fração equivalente, teremos que multiplicar em cima e em baixo. Não te esqueças de colocar os parênteses em cima, porque o 3 vai ter que multiplicar por raiz de 5 menos 2. Em baixo fica o caso notável, raiz de 5 mais 2 a multiplicar por raiz de 5 menos 2. E fica então, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, e fica 3 raiz de 5 menos 6. Em baixo, raiz de 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Fica então 3 raiz de 5 menos 6 sobre 5 menos 4. E como sabes, 5 menos 4 é igual a 1. Assim, fica x igual a 3 raiz de 5 menos 6. Portanto, conjunto de solução desta equação é o número 3 raiz de 5 menos 6. No exercício 23, teremos que simplificar o mais possível cada uma destas expressões. Repara, raiz quadrada de 35 a dividir por raiz quadrada de 7, uma vez que são ambas raízes quadradas, só temos que dividir o 35 por 7. Então, fica raiz de 5. 180 é um número muito grande. Vamos decompô-lo em fatores primos e tentar tirar fatores para fora do radical. Então, 180 a dividir por 2 dá 90, por sua vez a dividir por 2 dá 45. Se dividirmos por 3 vai dar 15, dividindo novamente por 3 obtemos 5. 5 é um número primo, portanto dá 1. Uma vez que é uma raiz quadrada, pretendemos ter os fatores elevados a 2. Assim sendo, o 2 vai sair cá para fora e o 3 também. Portanto, a raiz de 180 é, na verdade, igual a 6 vezes raiz de 5. Então, fica menos 2 vezes 6 raiz de 5. Podemos racionalizar esta fração multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 5. Obtemos, então, 10 raiz de 5
sobre a raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Fica então raiz de 5 menos 12 raiz de 5, e uma vez que 10 a dividir por 5 é 2, fica 2 raiz de 5. Uma vez que temos só raízes de 5, podemos adicionar 1 menos 12 é menos 11 mais 2 é menos 9. Obtemos então menos 9 raiz de 5. Vejamos agora a linha B. (1875) é um número muito grande. Vamos tentar tirar fatores para fora do radical. Repara, uma vez que 1875 termina em 5, sabemos que vai ser divisível por 5. Vamos então fazer o 1875 a dividir por 5. Obtivemos 375, que mais uma vez é divisível por 5. E dá 75. Dividimos novamente por 5 e vai dar 15. Dividimos novamente por 5 e dá 3. 3 é um número primo. Repara que para tirar fatores para fora de uma raiz índice 4, o fator teria que estar elevado a 4. E, na verdade, temos o 5 elevado a 4. Assim sendo, obtemos 5 raiz índice 4 de 3. Neste radical de radical, multiplicamos os índices e fica então raiz índice 4 de 12. Aqui, a multiplicar por raiz índice 4 de 1/4. Repara que a multiplicação é prioritária, portanto 5 raiz índice 4 de 3 fica à espera, e uma vez que se tratam de duas raízes com o mesmo índice, podemos multiplicar. Então vai ficar raiz índice 4 de 12 vezes 1/4. Doze vezes 1/4 são 12 quartos, isto é, 3. E repara que temos o mesmo índice e o mesmo radicando. Conseguimos então somar o 5 raiz índice 4 de 3 com 1 raiz índice 4 de 3. E porque 5 mais 1 dá 6, obtemos 6 raiz índice 4 de 3. Vejamos o exercício 24 da página 98. Considera o cubo e o octaedro regular da figura, ao lado em que cada um dos vértices do octaedro é o centro de cada uma das faces do cubo. Supondo que a aresta do cubo mede 8 cm, determina o valor exato. Então, começa por reparar que tens um cubo. Dentro deste cubo temos um sólido que se chama octaedro regular e que é constituído por 8 faces, que são triângulos equiláteros. Repara, 4 triângulos equiláteros na parte de baixo, 4 triângulos equiláteros na parte de cima. E cada vértice do octaedro vai coincidir com o centro de cada uma das faces do cubo. Para nos ajudar a chegar ao valor da aresta do octaedro, vamos cortar o cubo a meio, ou seja, um corte paralelo às bases e exatamente a meio. Repara, obtemos um quadrado. E neste quadrado, eu sei que este comprimento é igual à aresta do cubo. Isto é 8. Então, para resolver a linha A, sabemos que a aresta do cubo é igual a 8, mas vai-me interessar em particular considerar este triângulo retângulo. Repara que temos aqui um ângulo de 90 graus. E neste triângulo retângulo, os catetos são metade
da aresta do cubo, ou seja, 4. E temos aqui o ângulo reto. E repara que x é precisamente a aresta do octaedro que queremos determinar. Assim sendo, vamos fazer um teorema de Pitágoras. Eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma de quadrados catetos. Isto é, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16. X ao quadrado é igual a 32. Assim sendo, x é igual a mais ou menos raiz de 32. Podemos decompor o 32 em fatores primos. Vamos dividir por 2 dá 16, novamente a dividir por 2 dá 8, dividimos o 8 por 2 dá 4, dividimos o 4 por 2 dá 2, 2 é um número primo, e fica então x igual a mais ou menos 4 raiz de 2. Como x é maior do que 0, então x é igual a 4 raiz de 2. Ou seja, acabamos de descobrir a medida, o valor exato da aresta do octaedro. Então, o valor exato da aresta do octaedro é 4 raiz de 2. Vejamos agora a linha B. O perímetro de cada uma das faces do octaedro. Uma vez que já tínhamos percebido que a face do octaedro é um triângulo equilátero, então o perímetro da face do octaedro é igual a 3 vezes a aresta do octaedro, isto é, 3 vezes 4 raiz de 2, ou seja, 12 raiz de 2. Na linha C, pedem-nos a área de cada uma das faces do octaedro. Mais uma vez, sabemos que a face do octaedro é um triângulo equilátero, de lado igual a 4 raiz de 2. Para determinar a área do triângulo, teremos que fazer base vezes a altura a dividir por 2. A base é igual a 4 raiz de 2. Precisamos então de determinar a altura do triângulo. Sabemos que a altura do triângulo equilátero vai ser perpendicular à base e vai dividi-la no ponto médio. Consideremos então este triângulo retângulo. Um dos catetos é h, aquilo que pretendemos descobrir, e o outro cateto é metade de 4 raiz de 2, ou seja, 2 raiz de 2. Como sabemos a hipotenusa deste triângulo, um dos catetos, e pretendemos determinar o outro, então vamos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então vamos pôr o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Repara que 4 ao quadrado é 16 e a raiz e o quadrado cortam, então fica 16 vezes 2, que é 32, igual a h ao quadrado mais o 2 ao quadrado é 4 e a raiz com o quadrado corta, então fica vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Passamos o 8 a subtrair e fica então h ao quadrado igual a 32 menos 8. H ao quadrado é então igual a 24. H é igual a mais ou menos raiz de 24. Podemos decompor o 24 em fatores primos, dividindo por 2 dá 12, dividindo por 2 dá 6, dividindo por 2 dá 3, 3 divide por 3, que é um número primo, e dá 1. Assim, a raiz de 24 é 2 raiz de 6. Como h é maior do que 0, então h é igual a 2 raiz de 6.
Descoberto o h, estamos em condições de calcular a área da face do octaedro, que é então igual a 4 raiz de 2 vezes 2 raiz de 6 sobre 2. O número multiplica por número e dá 8. A raiz de 2 multiplica por raiz de 6 e vai dar raiz de 12 sobre 2. 8 a dividir por 2 dá 4 e fica 4 raiz de 12. Podemos decompor o 12 em fatores primos e descobriríamos que a raiz de 12 é 2 raiz de 3. 4 vezes 2 raiz de 3 é então igual a 8 raiz de 3. Na linha D do exercício 24, pedem-nos para determinar o volume do octaedro. Para determinarmos o volume deste octaedro, será mais fácil pensarmos nele como duas pirâmides quadrangulares regulares. Ou seja, tens a pirâmide cuja base é este quadrado virada para cima e temos a outra pirâmide com a mesma base e virada para baixo. Então, vamos dizer que o volume do octaedro é igual a 2 vezes o volume da pirâmide. E se bem te recordas, o volume da pirâmide é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, observa. A base da pirâmide é este quadrado. Em que o lado é igual à aresta do octaedro, que tínhamos visto na linha A, que era igual a 4 raiz de 2. Então vai ficar 2/3 vezes a área da base, e a área da base é a área do quadrado de lado 4 raiz de 2, vezes a altura. A altura desta pirâmide é igual à medida de comprimento deste segmento. E se tu reparares, vai ser exatamente metade da aresta do cubo. Ou seja, se a aresta do cubo era igual a 8, então h, que é a altura da pirâmide, vai ser metade de 8, vai ser 4. Obtemos então 2/3 vezes o 4 ao quadrado, que é 16, a raiz corta com o quadrado e fica 2, vezes 4. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 e 16 vezes 16 dá 256. Então fica 256 sobre 3 centímetros cúbicos. Espero que tenham percebido o trabalho de casa. De qualquer forma, não se preocupem. Se houver algum exercício que não tenham entendido muito bem, falaremos dele novamente amanhã. Agora, no continuar da aula, vou pedir-vos que façam estes exercícios do Aprende Fazendo, nas páginas 106, 107 e 109, o 2, o 3, o 11 e 16. Depois destes, nas páginas 109, 110, 111, 112 e 113, os exercícios 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36 e 37. Bom trabalho, beijinhos e até amanhã.